Quando você negocia antiguidades e itens colecionáveis, toda compra é uma aposta. Bem-vindo ao Atmode, eu sou o Fernando e hoje contaremos as nossas escolhas para o top 10 melhores ocasiões em que o trato feito se deu mal. I have probably the world's #1 Pokemon collection inside this case. Full figures? Cards, and they're all Charizards. Para essa lista, vamos olhar para as transações ou categorias de produtos em que o pessoal do trato feito fez um negócio injusto, seja pagando caro por um item, sendo enganado por uma farsa ou simplesmente pagando um valor enorme ao vendedor. Essas são as negociações que deixaram o pessoal do trato feito balançando a cabeça com pesar. Número 10. Zircônia cúbica. Trato feito. O maior fracasso. Todos o chamam de o velho, mas a idade e a experiência de Richard Harrison também o tornam uma riqueza de conhecimento quando se trata de compra e venda de bens valiosos. Infelizmente para ele, adquirir esse conhecimento às vezes custava muito dinheiro ao longo do caminho. One of the biggest losses I probably ever took in this business is back when CZs first came out. CZ is a cubic zirconium, which is a man-made substitute for a diamond. Nobody knew about them, and they tested as diamonds. Você aprende com seus erros, como dizem, e como Richard explica, ele aprendeu uma lição cara quando a zircônia cúbica chegou ao mercado na década de 1970. As pessoas mal tinham ouvido falar dessas rochas sintéticas chamativas e baratas na época. Quanto mais a aprender a distingui-las dos diamantes reais. I lost close to 25,000, 30,000 on that. But it was a lesson learned. Harrison afirma que perdeu quase $30 mil em compras erradas, o que era ainda mais dinheiro na época. Felizmente, o trato feito agora sabe como identificar uma zircônia cúbica. When you're looking at a CZ or a fake diamond, they're too perfect. This is what's called a cubic zirconia. It's made to look like a perfect diamond. There are very, very few perfect diamonds out there. Número 9. Rolex falsos. Como seu avô e antes dele, Corey Harrison teve que aprender algumas lições difíceis quando se juntou aos negócios da família. When I first started working the night shift, I didn't have that much experience here. And being the typical 18-year-old kid, I thought I knew everything. And it must have got around town pretty quick because I bought 6 fake Rolexes in 1 week. Conforme explica no mesmo segmento dito anteriormente, ele começou a trabalhar no turno da noite com apenas 18 anos. Armado com sua autoconfiança juvenil, Corey conseguiu comprar não um, não dois, mas 6 Rolex falsos em uma semana. Ele suspeita que depois de comprar a primeira falsificação, espalhou-se a notícia de que ele era fácil de enganar. The thing about a Rolex is, there's nothing wrong with it. Everything is made perfectly, period. There will not be a messed up hand, there will not be a messed up dial, there will not be a smudged serial number. Everything is right. If it isn't right, when it comes off the assembly line, they throw it away. You see the green tint coming around there? That looks pretty good, right? Yeah. To the untrained eye, that looks really good, the little bit of green right there. Yeah. But to someone who knows what they're looking for, this comes in 2 versions. It comes in green or clear. Yeah. And this is a sapphire crystal right here. So it comes with a green sapphire crystal or a clear sapphire crystal. Gotcha. It doesn't come with a little bit of green on the outside like that. Número 8. Guitarra de Vic Flick. Sem sapatos, sem camisa, sem serviço. Oh, this is your guitar? Yes. Okay. It's a 1961 Fender Stratocaster. That's a big wow factor right there. Neste episódio da 8ª temporada, Rick é abordado pelo músico de estúdio Vic Flick. O guitarrista inglês certamente tem um currículo impressionante, tendo trabalhado com todos, desde Engelbert Humperdinck e Tom Jones a Paul McCartney, Eric Clapton, Jimmy Page. Ele até tocou guitarra em várias trilhas sonoras de vários filmes de James Bond. I worked on films. I worked on Goldfinger, James Bond. Actually played the James Bond theme, which... You played the James Bond theme? Yes. Rick acaba perdendo $55 mil no instrumento histórico em oferta. Infelizmente, embora as músicas em que esta guitarra apareceu são certamente impressionantes, esse fato não agrega necessariamente tanto valor à guitarra em si. Quando a guitarra foi a leilão em 2014, ela foi vendida por apenas $25 mil. Ai! Vic Flick pode ser uma lenda entre os aficionados do rock, mas seu nome aparentemente não tem o mesmo peso que o de seus colaboradores astros do rock. I was surprised. I thought he was going to go down in the 30s or something like that. I knew he'd probably go for 55, and I'm happy. Now I've got the money in my back pocket, I think the wife and I will just pop out for a beer or two and celebrate the occasion.
Número 7. Austin Healey Sprite, BRG. This is it, 1964 Austin Healey. Dan, the thing looks like a Hot Wheels. So does it run? Drove down here. A aparência pode enganar. Embora este automóvel de 64 seja inegavelmente atraente para o freio, este episódio serve como um lembrete de que você nunca deve comprar um carro sem antes fazer um teste de direção. Em sua defesa, Rick tenta dar partida no carro, mas quando o motor falha em ligar, o proprietário descarta isso como um problema mecânico menor, uma bateria descarregada, e Rick acredita em sua palavra. Grande erro. Drove down here and battery might have went dead. We got nothing. This guy said he drove this car down here, and obviously I believe him because he didn't bring it down here on his back. Percebemos que o Rick viu isso como uma oportunidade de obter o Sprite por um preço melhor. O colecionador provavelmente está disposto a pagar caro por ele. Infelizmente, a aposta não compensou. No final, o mecânico de Rick cita milhares de consertos para deixar o carro em boas condições. Unfortunately, I've got some bad news for you, Rick. What's wrong with it? It has spun main bearings, it's rattling. You see that right there? That's a crankshaft. The journals on it are the round sections. Those are completely galled and scored. As soon as you say crankshaft, I got a bad feeling. Número 6. Impressão artística do vovô Ciclope. What do we have here? We have Grandpa Cyclops. That is weird. I'm assuming he's not related to you. Basta olhar para esta coisa. Podemos entender totalmente por que Rick o quis. Retratos simétricos de imagem espelhada como esta podem ser tão simples quanto clicar em um botão em seu telefone hoje, mas o estilo vintage e a maneira de produção desta impressão adicionam um certo fator de novidade. Mais importante ainda, foi feito por um artista com nome reconhecido, o fundador e cantor da Devil Mark Mothersbaugh. It's a limited edition print by Mark Mothersbaugh. Devo? Devo. We are Devo, D-E-V-O? Yeah, they had the little hats. Depois de chamar um especialista em arte, Rick vai em frente e gasta $625 na impressão emoldurada. De acordo com seu consultor, isso deve deixá-lo com espaço para lucrar entre $175 e $375. Mal sabe ele que o vendedor é aquele que saiu com a vitória real. Como ela revelou mais tarde, a obra de arte custou apenas $15. Okay, this is great. I'll meet you right over there. We'll do some paperwork and I'll get you paid. Okay, great. I actually paid $15 for it. Número 5. Joe Jackson Fake, sem sapatos. Joseph Jefferson Jackson é um dos jogadores de beisebol mais icônicos que já pisou no campo. I have a book signed by Shoeless Joe Jackson. Oh, it's actually signed by him. Right. This is absolutely incredible. Não apenas sua atuação no outfield era lendária, mas devido ao seu envolvimento com o escândalo Black Sox de 1919, o seu nome também está envolvido com infâmia. E é como Rick diz ao vendedor, como Shoeless Joe era analfabeto, sua assinatura é indiscutivelmente a mais rara, não apenas no beisebol, mas em todos os esportes. Infelizmente, o Rick não se preocupa em trazer um especialista para verificar a assinatura. Em vez disso, confia no certificado de autenticidade fornecido pelo vendedor. Ele paga um super valor, $13 mil pelo livro autografado, apenas para descobrir mais tarde que é quase certo que é falso. You know how rare it is to find his signature? No, not at all. It's the rarest sports signature, period. 13 grand is a lot of money, but a once-in-a-lifetime piece like this, I think it's definitely worth the gamble. Número 4. Caixa forte da Wells Fargo. Você pode imaginar que o Rick soubesse o que seria melhor do que comprar aquele livro de Joe Jackson sem ser autêntico, mas apenas uma temporada antes, ele cometeu um erro muito semelhante. Well, we got a Wells Fargo strongbox and some antique ball and chain. Okay, you do have a ball and chain and a few old handcuffs. I've had a ball and chain for 50-some years, son. No episódio da 5ª temporada Grande Jogada de Corey, um vendedor chega com um cofre da Wells Fargo e algumas correntes de prisão antigas. Same with Yuma. They had all the bad guys. They were not a nice place to be, but if you went to jail, that's where you went. They didn't have that many back then. Rick começa identificando que a bola e a corrente de Yuma e as algemas de prisão de Folsom são falsas. Além de ser culpado pela associação com seu conteúdo falso, no entanto, o cofre não mostra nenhum dos sinalizadores vermelhos imediatamente. Então, o Rick vai em frente e paga o cara $450 por isso. Ele deveria ter confiado em seu primeiro instinto. Quando o Rick teve a ajuda de um especialista para avaliá-lo, ele diz que tem uma citação, peça de fantasia completa. So, first things first. Have you already bought this?
That sounds bad. I've already bought it. I don't have good news for you. This is a complete fantasy piece. It's a complete fake. Número 3. Esboços de ferrovias subterrâneas. Fale sobre um pedaço fascinante e importante da história. Underground Railroad Sketches by E.M. Petit. So a bunch of little short stories by the slaves that actually used the Underground Railroad. That's pretty cool. You know, I have an employee who would actually think this was about subways. Em Trato Feito, um vendedor chega com uma coleção de histórias verdadeiras sobre a Underground Railroad, que foi feita no final do século XIX. Não é só autêntico, mas também é assinado pelo editor do jornal, que encomendou a redação do livro. Isso tudo é música para os ouvidos do vendedor e de Rick. Este é um registro documental da Underground Railroad, impresso em um lote relativamente pequeno e, considerando todas as coisas, não está em mau estado. Big question, what's it worth? I think it would be completely fair to price it around $12.50. Can I give you $500? Os dois homens decidem por um preço de $700 e ambos vão embora felizes, mas especialmente o vendedor. Acontece que ele gastou apenas $2 no livro. Bom pagamento. You know, $700 sounds good. I only paid $2 for it. All right, good for you. Let's go up front. I'll write you up. Número 2. Uniforme de William Mays. De cara, você pode ver que Corey está ansioso para fazer essa compra. Hey, I got a 61 Willie Mays uniform. I got this jersey with the matching pants underneath. You're bringing me in something here that's amazing. The home runs this guy could have hit in this uniform, the bases he stole, game-winning catches, all kinds of stuff. Which I'm sure he did in this uniform. Seu entusiasmo por este uniforme do San Francisco Giants, supostamente usado por Willie Mays, o cega para algumas bandeiras vermelhas bastante óbvias. O uniforme não apresenta sinais de desgaste, nem foi autenticado. Felizmente, Corey teve o bom senso de chamar um especialista que, surpreendentemente, o considera autêntico, apenas não usado pelo jogo. One thing I'm just not seeing is any damage to it. This thing appears to be in immaculate condition, especially for its age, which leads me to believe that it's game issued versus game used. Isn't it conceivable that, Willie didn't slide during 1 or 2 games? That's all very possible. But to truly identify it as a game-used jersey, we would need to see a lot more evidence of wear on it. O acordo é de $31 mil e o vendedor sai feliz, mas Corey perde mais de 1/3 do seu investimento no leilão. $31,000. Call it a day. Sounds good. All right. Corey ainda deve se considerar sortudo. Mais tarde foi revelado que Mays nunca teve a camisa. Era apenas uma amostra, reduzindo seu valor real para apenas alguns milhares de dólares. Antes de continuarmos, verifique se você é inscrito aqui no nosso canal. Se você ainda não fez isso, aproveita para se inscrever e também já ativa o sininho de notificações para você ficar por dentro aqui dos novos vídeos. E agora vamos para o número 1. Várias perdas em leilões. Roleta do Rick. This trip is all about making money, so what better place to do it than Hollywood? Quando o Trato Feito não consegue pegar um item em um período de tempo razoável, ele é enviado para leilão. Selling then at $20,000. I'm just getting really killed on the big items that I was hoping to get $20,000, $30,000, $40,000 for. They're just not bringing the money. Foi o que aconteceu com a guitarra mencionada de Vic Flick, mas não foi o único item que não deu lucro. Como visto no episódio especial de 2 partes, Roleta do Rick, Rick perde uma pequena fortuna quando leva uma variedade de itens caros para a casa de leilões, incluindo uma primeira edição de A Christmas Carol e uma bicicleta Space Lander dos anos 60. Até uma perda de aproximadamente $29 mil em uma única motocicleta. Mesmo depois de subtrair o violão e a motocicleta, outros itens variados lhe fizeram perder muito dinheiro. Sold. Congratulations, $11,000. You sold most of my items. I'm getting my ass handed to me. It doesn't feel good. Bem, não posso ganhar todas. Você concorda com as nossas escolhas? Verifique este outro vídeo aqui recente do Watchmojo e certifique-se de se inscrever e também ativar o sininho para você ficar por dentro aqui dos vídeos recentes. E eu volto no próximo. Valeu, gente! Tchau, fui!